Bem, pessoal, a nossa aula de hoje, a gente vai falar sobre as organizações que compõem a cadeia de abastecimento. A cadeia de abastecimento, ela abrange todo o processo produtivo, que vai desde os fornecedores de matéria-prima ou de componentes, passa pelas operações de produção ou as operações de transformação, até chegar na casa do consumidor final ou dos clientes. E daí, nesse processo de manufatura, a gente vai ter como itens de saída produtos industriais, serviços, produtos de consumo ou bens industriais também. Aqui nós podemos ver uma configuração genérica de uma cadeia de abastecimento. Nós temos no centro ali as operações produtivas e quando se fala os fornecedores de primeira camada são aqueles fornecedores que mantêm contato direto com as operações. Esses fornecedores de primeira camada, por sua vez, têm os fornecedores dos fornecedores, que seriam os fornecedores de segunda camada. Eles mantêm contato com os fornecedores de primeira camada, mas podem também, eventualmente, fornecer diretamente para a operação produtiva principal. Isso não existe uma regra, assim, você é de segunda camada, você não pode trabalhar direto das operações. Isso não tem uma regra propriamente para isso. E essa rede, ela pode se desenvolver mais ainda, pode ter fornecedor de terceira, quarta camada, não importa. Do lado da demanda, ou das saídas do processo produtivo, nós temos os consumidores de primeira camada, que são aqueles que mantêm contato direto com a operação produtiva. E, a partir daí, nós temos os consumidores de segunda camada, que podem ser, por exemplo, os consumidores finais. Então, de primeira camada poderiam ser os varejistas, que daí venderiam para os consumidores finais, mas também não existe regra de que a operação não possa vender direto ao consumidor final. Aliás, hoje em dia está se caminhando muito para isso. As operações vendem direto para os consumidores finais, inclusive consumidores individuais, havendo uma verdadeira quebra de paradigma, que ao longo dos anos a alegação é de que não compensa vender para os consumidores finais, dada a questão de transporte e a questão do volume do que será vendido. Então, quando a gente fala entre os fornecedores e as operações, nós temos a gestão de compra, que é uma atividade muito importante na logística, ou a área de suprimentos. Da operação para os fornecedores, nós temos a gestão da distribuição física. Depois das operações até o consumidor final, nós temos a logística propriamente dita. Abrangendo os fornecedores e os consumidores de primeira camada, nós temos a gestão de materiais. E abrangendo toda essa operação, que vai desde o primeiro fornecedor, lá no início da cadeia, até o último cliente, quer seja um consumidor final, nós temos a gestão total ou completa da cadeia de suprimentos. Então, resumindo, nós temos as organizações de fornecimento, que fornecem matéria-prima, fornecem componentes ou fornecem produtos semi-acabados. E eles vão fornecer esse material, esses produtos, esses componentes para as organizações de produção. Como saída das organizações de produção, nós temos os bens industriais, bens de consumo e serviços, que a gente vai ver um pouco mais na frente o que é cada um desses aí. E por fim nós temos as organizações de distribuição, que são os transportadores, os distribuidores, atacadistas e varejistas. Então essas três organizações, elas representam o que ocorre, como que a logística funciona, como a cadeia de suprimentos funciona. Os fornecedores, eles precisam entender
como realizar suas atividades para que as expectativas dos clientes sejam atendidas. Então, algumas dessas expectativas podem incluir, por exemplo, um investimento pesado em tecnologia para permitir a troca de informações via internet. Isso possibilita geração automática de pedidos. E já tem muita empresa que trabalha assim. A gestão do estoque é feita através de emissão de pedidos. Você tem lá um ponto de chamada, deu naquele ponto de chamada, automaticamente é gerado um pedido, esse pedido vai direto para o fornecedor e o fornecedor providencia a entrega da mercadoria. É claro que isso aí tudo são atividades que são regidas por contratos bastante rigorosos. Outra coisa importante é o aumento da velocidade da entrega. Ninguém quer fazer um pedido e ficar dias e mais dias esperando que o produto seja entregue. Então há que se pensar em como aumentar a velocidade de entrega e isso significa também uma redução drástica no manuseio de materiais. E outra coisa que já não é tão recente, que é a identificação dos produtos por código de barra, tornando muito mais fácil a leitura e identificação dos produtos para os clientes. Então, para a questão de avaliação, para saber, será que o fornecedor ele está nos atendendo corretamente? Há que se estabelecer algumas medidas de desempenho. Então, uma bastante utilizada é o tempo de ciclo. É aquele tempo que, desde que o pedido é emitido, até que o produto seja entregue lá no cliente. Essa medida ela é importante, que dá para indicar qual que é a eficiência da cadeia de abastecimento. Outra coisa importante é a entrega de pedidos completos e na data acordada, ou seja, há que se evitar a entrega fragmentada. O cliente pede um determinado produto, uma quantidade de produto, o fornecedor, você pediu 50, mas eu posso entregar 10 hoje, 10 a semana que vem. Não, o pedido tem que ser entregue no total. E se por acaso isso não for feito, também tem um indicador de desempenho aí, de tantos pedidos que a gente pede, tantos por cento o fornecedor não consegue nos entregar o pedido completo. Outra coisa também é o nível de estoque. Com o avanço da tecnologia, hoje, através de contratos muito bem formalizados, é possível que o próprio fornecedor faça a gestão do estoque do cliente, que é aquela questão do ponto de chamada. Baixou o estoque, o próprio fornecedor já se preocupa em fazer as entregas conforme a movimentação do estoque do cliente. Claro que sempre de olho no mercado, não pode sobrar e não pode faltar produtos. O fornecedor ele é constantemente avaliado pelos seus clientes. E aqui nós temos alguns itens que pode ser usado nessa avaliação, como por exemplo o preço. O preço desse fornecedor é de fato competitivo? A qualidade do produto que é entregue? A saúde financeira do fornecedor? Será que esse fornecedor tem condições de, num determinado momento, se a gente precisar de um pedido muito grande, será que ele consegue nos atender? A capacitação dos recursos humanos, a localização do fornecedor, não vou gastar muito dinheiro com frete, com movimentações de materiais. Se o fornecedor emprega tecnologia a mais adiantada possível no seu produto, a capacidade de atendimento do fornecedor, ele consegue nos atender sempre que for necessário, mesmo em casos de urgência ou de pedidos inesperados. A velocidade de atendimento, o desempenho na entrega, cumpre prazo, o que foi combinado nos prazos que nós combinamos, esse fornecedor consegue garantir, consegue cumprir? Se nas entregas não há produtos danificados, se os pedidos são perfeitos, ou seja, pedidos que não são feitos de forma errada, que quando chega lá no cliente, chegou um produto errado, não cumpriu o que estava no pedido. O histórico de atendimento, as garantias, o fornecedor nos garante as entregas, a qualidade e os produtos que não são entregues, a disponibilidade para trocar informações,
Tem fornecedor que simplesmente não passa informação nenhuma para o cliente, mesmo aquelas que o cliente julga extremamente importante. A reputação do fornecedor, esse fornecedor ele cumpre direitinho com os requisitos legais, ele usa trabalho escravo, por exemplo, competência para transportar o produto, tempo de ciclo, que é o tempo que ele leva para executar uma entrega, disponibilidade de serviços e produtos, as relações trabalhistas com seus empregados, elas são cumpridas, ocorre falta de produtos, na hora que a gente precisa de determinado produto, chegar o cara e falar, eu não tenho, só posso te atender a semana que vem. E número de reclamações. Isso também não é só para o fornecedor ou para o cliente. O fornecedor também coloca alguns indicadores parecidos com esses aí. Mas não são só os fornecedores que são avaliados. As empresas de fornecimento, elas também podem e devem selecionar os seus clientes. Aquela máxima de que o cliente tem sempre razão, nem sempre é de toda verdade. Tem cliente que as empresas não querem ter, por exemplo, empresas envolvidas em escândalos financeiros, empresas que promovem trabalho escravo, empresas que são mal pagadoras, ninguém quer um cliente desse tipo. Então, alguns critérios podem ser, por exemplo, a análise das condições financeiras do cliente. O cliente ele tem condições de pagar os pedidos que ele está fazendo? Cada cliente deve ter um tratamento diferenciado, com limite de créditos vinculados ao seu desempenho e à sua saúde financeira. E é claro, as empresas, os fornecedores têm que estar de olho nisso, se o cliente consegue cumprir aqueles compromissos que foram tratados. O conhecimento profundo do cliente é garantia de riscos minimizados. Então, há que existir um bom relacionamento entre as empresas de fornecimento e o seu cliente, para que eles se conheçam e saibam como tratar esses riscos que podem acontecer. E no caso de comércio exterior, pode acontecer de o fornecedor utilizar empresas que têm capacidade de avaliar riscos nas tratativas de comércio, de comércio com empresas que não estão localizadas no seu país de origem, né? Às vezes, geralmente, isso faz através de empresas de consultoria.